Bem, agora nós estamos dando início aqui ao terceiro vídeo do comentário da terceira lição do terceiro trimestre de 2016 da editora Betel. Nós estamos falando sobre uma visão panorâmica do Evangelho do Rei, que é sobre o Evangelho segundo escreveu Mateus. Então vamos dar continuidade aqui nesta lição de número 3, que fala a respeito da voz do que clama no deserto. Nós estamos aqui, já falamos o vídeo 1, vídeo 2, e agora estamos no vídeo 3. O tópico 3 diz assim: João e seu ministério batismal. Olha só, é importante entender que ao mesmo tempo que João batizava na água, ele anunciava o batismo no Espírito Santo, deixando claro que este batismo não era a responsabilidade dele. Isso fica bem claro quando Jesus o procura para ser batizado. João deixa isso bem claro no momento que Jesus chega para procurar ele para ser batizado. Então nós vemos que a palavra grega batizo significa o quê? Mergulhar, imergir. A maioria das igrejas evangélicas batizam por imersão justamente por causa disso, pois naquele momento simbolizava o que o batismo de João? O arrependimento. Aí você fica perguntando para mim, poxa, e hoje qual é o batismo do arrependimento? O batismo do arrependimento hoje tem até um vídeo no Evangelho Claro que fala sobre isso. Você pode procurar depois aí na nossa galeria de vídeos, que é quando você levanta a mão. Levantou a mão, então simboliza o batismo por arrependimento. Então, no momento que você aceita Jesus, você está ali passando pelo batismo do arrependimento. E depois aí você vai ser preparado para ser batizado nas águas, não é verdade? Então nós observamos aqui que naquele momento era necessário que isso fosse feito, ou seja, mergulhar para o arrependimento. É claro que não significa que ao mergulhar o indivíduo estava arrependido, assim como quando a pessoa levanta a mão para aceitar Jesus na igreja, a gente não sabe se aquela confissão é falsa ou verdadeira. Só quem sabe se a confissão é falsa ou verdadeira é justamente quem? Deus, o Espírito Santo, e a pessoa que declarou aceitar Jesus como Salvador. A mesma coisa acontecia no batismo de João, mas era uma forma de declarar publicamente a sua nova situação ou a sua nova condição de vida, ou seja, o arrependido de seus pecados. É a mesma coisa, Quando você aceita Jesus, então você levanta a mão e diz que agora vai seguir a Jesus e que você agora vai ser uma nova criatura. Nós sabemos que o batismo, ele tem que acontecer na vida de todo aquele que aceita Jesus. Ou seja, a pessoa tem que chegar ao ponto e entender o significado do batismo, que é uma declaração pública. As pessoas precisam saber que verdadeiramente você agora sentiu o desejo de ser nova criatura. E aí, muitas vezes as pessoas falam, batismo é necessário para a salvação? Nós sabemos que não. Nós temos um caso clássico na própria Bíblia que fala a respeito daquele ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele não teve tempo de ser batizado. Mas agora imagine você, uma pessoa aceita Jesus, levanta a mão. A gente não sabe se a confissão é falsa ou verdadeira, mas ela passou pelo batismo no arrependimento. E aí passa na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem igrejas que chegam até 3, 4 batismos por ano. Trimestralmente existe um batismo. E a pessoa não se batiza, não está preparado. O pastor às vezes pergunta, o irmão pergunta, não, ainda não estou pronto, não vou me batizar agora. Essa pessoa, irmão, ela não está querendo declarar que é uma nova criatura. Ela não está querendo declarar que verdadeiramente teve a sua vida transformada por Deus. E aí, como é que fica a situação dessa pessoa? Será que nesse caso o batismo não passa a ser necessário para a salvação? Ou seja, não é que o batismo seja necessário para a salvação, mas será que não declarar isso, não ter a disposição de declarar, não dá para a gente desconfiar do batismo do arrependimento, aquele de levantar a mão? Então é importante entender isso. O batismo realmente ele pode não ser necessário para a salvação, mas dependendo da situação, da condição, diferente de uma pessoa que aceita Jesus num hospital, no leito de dor, próximo à sua morte. Não tem como batizar. Mas aí ele vai ser, ficar claro aquela decisão dele de levantar a mão. Então por isso que é importante a gente entender isso. Onde que o batismo vai ser relevante na hora do julgamento ou aonde ele será irrelevante na hora do julgamento, ok? Nós vemos aqui no tópico 3.1 que fala justamente sobre essa questão do batismo e dessa questão da imersão e dessa necessidade do batismo para o arrependimento
né, e o batismo nas águas. Vamos para o tópico 3.2. A mensagem do batismo sobrenatural. João sabia que não estava apto para realizar o batismo sobrenatural. O que quer dizer isso? O batismo do Espírito Santo. João sabia disso e por este motivo ele profetiza que Jesus era o que estava designado a fazê-lo. O batismo no Espírito Santo é um verdadeiro mergulho no Espírito que capacita o homem para a realização da obra de Deus. O próprio João reconhece a sua necessidade, a necessidade de ser batizado nesse batismo de fogo, não é verdade? Batismo no Espírito Santo com fogo, não é verdade? Quando ele fala assim, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Olha lá, está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, versículo 14, na parte B. Então o próprio João reconhecia a necessidade de passar por esse batismo, não é verdade? É o batismo do fogo. Nós sabemos que João, ele era tremendamente comprometido com a obra de Deus, um profeta resignado. O fato dele nos mostrar que sentia o desejo de ser batizado neste batismo com fogo, deixa claro que nós que queremos realizar a obra de Deus, nós temos também que sentir o desejo de ser batizado nesse batismo, né? Deus, verdadeiramente, hoje, precisa de homens que estejam preparados para realizar a sua obra com eficácia. E para isso, é necessário que nós sejamos, sim, batizados. Então, por isso é importante você buscar o batismo no Espírito Santo, orar a Deus, pedir, Jesus, me batiza, não é verdade? Coloca diante de Deus a tua necessidade do batismo. Por quê? Porque você vai ser capacitado. Olha, o batismo no Espírito Santo, ele capacita o homem para a realização da obra de Deus. Por isso que eu costumo dizer, nem todos que dizem que são batizados no Espírito Santo, meus irmãos, são batizados no Espírito Santo. Porque tem pessoas que só são batizadas no Espírito Santo para ficar fazendo barulho dentro da igreja. Não é verdade? Muitas vezes falando em línguas estranhas, né, que não tem interpretação, enfim, causando até, de certa forma, um desconforto nos cultos, atrapalhando verdadeiramente os cultos. Por quê? Porque na hora que você chama ele para evangelizar, ele não quer evangelizar. Quando você chama ele para participar de um trabalho específico, ele não tem disponibilidade para isso. Então onde é que está o batismo no Espírito Santo dele? Não é verdade? Então por isso que é importante. Deus, o próprio apóstolo Paulo diz que seria o batismo para aquilo que fosse útil, não é verdade? Para que houvesse utilidade. Então, se o camarada não tem utilidade, por que ele então vai ser batizado? Como é que ele vai passar pelo batismo do Espírito Santo? Ok? Então é importante nós sabermos disso. E o batismo do Espírito Santo, ele capacita o homem para uma obra. E ele só é entregue para aquilo que for útil. Se não for útil, ele não vai ser batizado no Espírito Santo. Bom, agora nós vamos aqui para o tópico 3.3, né? Já caminhando para o final da nossa lição e desse nosso vídeo aqui. Olha só, o batismo de João, ele era para quê? Para o arrependimento. Nós vamos falar a respeito aqui agora do batismo de Jesus. Se o batismo de João era para o arrependimento, então é claro que Jesus não precisava ser batizado. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Ele foi gerado sem pecado. Não é verdade? A palavra de Deus nos mostra isso. Ele era a obra e graça do Espírito Santo. Não tinha nem o pecado original, não habitava nele, né? Porque ele não era descendência de Adão. Ele era descendência de quê? Do próprio Deus, que ali foi colocado em Maria a semente através do Espírito Santo, e ele então foi gerado. Então Jesus não precisaria passar por esse batismo do arrependimento. Mas nós observamos aqui que Jesus, ele tinha essa questão de ser um exemplo. Era necessário que fosse um exemplo para quem? Para os discípulos e para nós, a igreja. O exemplo para nós, a igreja, de que nós deveríamos ser batizados. Agora tem uma coisa também importante que tinha o significado do batismo de Jesus, que era um significado profético, que significava o quê? A sua morte e ressurreição. Morte na cruz e ressurreição para salvar o pecador. Olha que coisa interessante, não é verdade? Então uma coisa muito importante que nós podemos entender, que ao ser batizado, Jesus mostrou qual era o teor da sua obra. Morrer para o perdão dos nossos pecados e ressuscitar para a salvação de todo aquele que crê. A confirmação de que ele era o verdadeiro Filho de Deus se dá no exato momento que João vê os céus se abrindo e ouve a voz de Deus declarando-o como seu Filho amado, né? E o testemunho do Espírito Santo através
daquela pomba que representa o Espírito Santo. É uma coisa muito interessante, meus irmãos, que a gente ouve. Existe um livro do Craig Hill, da Universidade da Família, que chama Barbaracá. Barbaracá quer dizer filho da bênção, assim como Bar Mitzvah quer dizer filho da lei. E este livro, ele fala exatamente sobre essa questão, né, dessa frase: este é o meu filho amado em quem eu tenho me comprazido, ou em quem eu me comprazo, não é verdade? Então este livro, o Craig Hill, ele fala a respeito disso. Esse livro é chamado O Guia dos Pais para o Bar Mitzvah Cristão, Barbaracá. O Guia dos Pais para o Bar Mitzvah Cristão. E o Craig Hill, que tem um trabalho muito reconhecido, né, chamado Universidade da Família, ele fala sobre isso, né, que esta frase é uma frase que é utilizada pelo judeu na hora do Bar Mitzvah do filho dele. Este é meu filho amado em quem eu me alegro. Então, quando Deus fala esta frase ali, fica claro para todo mundo que estava ali em volta que realmente aquela voz que estava vindo do céu estava se referindo a quem? A Jesus, e automaticamente se referindo a quem? Ao seu próprio filho. Então, irmão, é importante também esse pequeno dado aqui para a gente poder ter essa informação, né? E se você depois quiser pesquisar, dá uma procurada nesse livro que eu estou te dando a dica aqui, tá ok? Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus não precisava ser batizado, pois nele não havia pecado nenhum, mas era necessário que se cumprisse nele toda a justiça, como o próprio Mateus fala, né, no seu livro, ali no capítulo 3, versículo 15, ele mostrando ali no diálogo de Jesus com João Batista, né, Jesus chega para João Batista e fala assim, ó, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Está lá no capítulo 3, versículo 15, no pedacinho B do versículo, né, meus irmãos? Então isto, irmão, fica claro, né, para nós, né, um exemplo que Jesus tinha que deixar para os discípulos e para a igreja de hoje. Além disso, estava ali contido no batismo aquela profecia acerca da morte e ressurreição, porque assim como diz Paulo, né, o batismo é sepultamento de pecado, né? Por isso que às vezes as pessoas falam sobre imersão, aspersão. Imagine você chegando num cemitério e tendo lá as pessoas só com a cabeça enterrada e o corpo do lado de fora. Pode isso, irmão? Claro que não, né? Batizar é mergulhar, submergir, para você poder sepultar os pecados ali simbolicamente. Por isso que é importante isso. É por isso que fica difícil da gente compreender, e eu costumo dizer isso. Se você pegar uma pessoa que não tem um ensinamento, e se a pessoa entender a mensagem da palavra de Deus, pode ter certeza de uma coisa, ela vai entender que batizar é mergulhar, porque a palavra batismo quer dizer imersão. Se ela não tivesse sido transliterada, tivesse sido traduzida, ficaria claro que é imersão, mergulhar, cobrir o corpo todo para que ele possa ressuscitar numa novidade de vida em Cristo Jesus. Ok? Nós estamos encerrando então aqui a terceira lição, o comentário da terceira lição, nesse terceiro vídeo, o último vídeo desse comentário, dessa lição, e é isso aí. Vamos ler aqui a conclusão, né? Mateus fala da grandeza de João Batista. Seu ministério foi fecundo e profético, encerrando dessa maneira a dispensação do Antigo Testamento. O Senhor Jesus, ao receber o batismo de João, deixou-nos um grande exemplo a ser obedecido. Então é isso aí, meus queridos. Nós estamos aqui encerrando esse comentário da terceira lição dessa revista, que fala a respeito de uma visão panorâmica do Evangelho do Rei. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele, curte ele, dá aqui uma curtidazinha nele aí, passa para os seus amigos, fala a respeito do nosso canal Evangelho Claro, não é verdade? E também visite o site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br. Lá você tem um catálogo fantástico, onde você vai ter lá diversos produtos, você tem lá vários livros de ótima qualidade, você tem lá também a Bíblia do Culto, o Enário Betel, com os hinos que nós cantamos nos nossos cultos da Assembleia de Deus. Enfim, rapaz, ó, tá tudo de bom e você pode estar ali adquirindo esses produtos. Você vai estar dando aqui, ajudando, melhor dizendo, esse comentário. Por quê? Porque nós estamos
isso em uma parceria nesses vídeos com a editora Betel. Nós temos aqui na nossa estante, aqui atrás, alguns livros da editora Betel, né, que você já pode ver e quem sabe se interessar por algum deles, ok? Mas não se esqueça, podendo, adquire esse livro, Jesus, o maior personagem da história, porque nele foi baseado essas lições da revista do terceiro trimestre. Então você pode adquirir ligando para 0 operadora 21 3575 8900 e www.editorabetel.com.br, ok? Então é isso aí, meu querido. Na próxima semana nós estaremos aqui com os novos vídeos da lição de número 4, tá? Fique aqui conosco no canal Evangelho Claro, o Evangelho como Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.